A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para mais uma prédica acerca da palavra do Senhor, desta feita no último trimestre, no quarto trimestre de 2023, referente à lição 2 juvenis, que temos como título Espírito Santo, Deus presente em nós. Esse é o tema que tem sido trabalhado durante esse trimestre. E hoje, na lição de número 3, nós, mais uma vez, vamos enfatizar a presença do Espírito Santo, desta vez a partir dos símbolos que ele representa, os símbolos que estão inseridos na Bíblia Sagrada, o que a gente vai discorrer daqui a poucos instantes. Mas, no entanto, eu gostaria de conscientizar os amados docentes da necessidade de trabalhar os símbolos do Espírito Santo como uma característica do aprendizado, tá certo? É uma característica onde será feito de forma metafórica, toda essa construção de símbolos dentro de uma perspectiva de uma melhor compreensão do que seja o Espírito Santo e a sua atuação. Então, a presença do Espírito Santo através dos símbolos, nós vamos destacá-los neste momento. Os objetivos da nossa lição é destacar, em primeiro momento, a importância dos símbolos para a cultura bíblica. Também temos a apresentar os símbolos do Espírito Santo e explicar o significado de alguns símbolos deste Espírito Santo. Então, como foi dito, era de suma importância, era relevante na vida da cultura judaica a presença de símbolos. E aqui a gente vai trazer um pouco desse entendimento. Nós temos aqui como uma leitura base, breve também, onde em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, vai falar sobre um dos símbolos do Espírito Santo. E aqui a leitura diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Então, esse próprio texto ele vai trazer um símbolo, o batismo com o Espírito Santo, representando o Espírito Santo através das línguas repartidas como que de fogo, apenas uma representação. Então, esse texto ele insere esta lição de forma prática e que a gente vai poder aplicar com a maior liberdade na construção dos demais símbolos que serão expressos. No primeiro ponto, por que usar os símbolos? Qual a necessidade de usar símbolos? Símbolos são apenas representações, a própria lição aqui vai falar que eles representam valores ou verdades morais e espirituais, mas também serve para uma questão de organização no sentido do nosso cotidiano, de uma orientação espacial. Se estamos dirigindo um veículo, na estrada nós vamos ver muitos símbolos que vai nos orientar acerca de alguns perigos, acerca de distâncias. Então, os símbolos são importantes para fazer uma representação, para nos indicar um curso e para trazer, nesse caso aqui específico, as referências das verdades morais e espirituais inseridas dentro da Bíblia Sagrada. Então, esse primeiro ponto, ele nos mostra essas revelações como verdades, essas representações, digo, como verdades. Os símbolos do Espírito Santo, já no ponto 2 da nossa lição, nós vemos aqui 3 símbolos principais dentro desse segundo ponto: a água, o fogo e o vento. A água, ela traz um sentido figurado de limpeza, de purificação, de saciar a sede. E é o que a gente tem visto aqui dentro da leitura bíblica em classe, em João capítulo 7, versículos 33 a 39, quando Jesus estava ali na festa, ele disse: quem crê, no versículo 38, em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O versículo
39, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber. Então, essa representação da água, ela vem como algo que sacia a sede, algo que purifica e algo que também vai jorrar do ventre. Então, aquele que é do Espírito, que é movido pelo Espírito, ele vai ser saciado, né, com esta água espiritual. Então, símbolo do Espírito Santo, que ele está presente tanto no Antigo Testamento, né, quanto no Novo Testamento, nas purificações, né, no lavar das mãos, no lavar dos pés, na unção, também a partir da água. Então, nós vemos a purificação. O segundo símbolo aqui, nós temos o fogo, que é um outro símbolo que representa a purificação. O fogo aquece, ilumina, retira as impurezas e ela tem esse poder, né, de purificação. Como diz o versículo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, esse fogo do Espírito, ele traz um novo movimento para a vida daquela igreja. Ele traz um novo sentido, né, de ousadia no Espírito, para purificar os crentes, para ungí-lo com o Espírito do Senhor e para que eles pudessem ter ousadia para a pregação da palavra. E um terceiro elemento, ou um terceiro símbolo, né, nesse ponto 2, é o vento, outro símbolo de grande destaque para o Espírito Santo. Então, o Espírito, ele vem nessa posição, nessa condição de representativa de vento, ele traz a ideia de movimento, né? Jesus falando a Nicodemos no capítulo 3, versículo 8 do Evangelho de João, ele vai dizer que o Espírito, ele passa, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você ouve a sua voz, né? Você sente a presença do vento, mas você não consegue tocá-lo. Então, dentro desse movimento, assim é todo aquele que é dirigido, é nascido através do Espírito. Então, é uma característica de movimento, né, esse terceiro símbolo do vento. Então, o vento assopra onde quer, né? Assim, aquele que também é nascido do Espírito Santo. Então, o cristão, ele sabe que a sua natureza é divina, ele sabe de onde vem essa natureza e ele sabe que o seu mover-se deve ser guiado por essa natureza, né? Como diz o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, em Gálatas capítulo 2, verso 20, mas Cristo vive em mim. Então, essa é a vida, né, que dirige aquele cristão que é guiado pelo Espírito. Então, os símbolos aqui referidos, eles apenas representam, né, algo para facilitar o nosso entendimento. Nós temos também o óleo da unção, que é outro símbolo do Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele servia para ungir, ele ungia reis, ele ungia sacerdotes, ele também ungia enfermos. Então, o óleo da unção é um quarto símbolo, que ele vai representar esse mesmo Espírito, né, para uma capacitação. Joel capítulo 2, né, versículo 28, ele vai falar da promessa do Espírito, né, que havia de vir sobre toda a carne. Então, havia de vir selando, ungindo. Então, esse óleo da unção, ele traz essa perspectiva, né, de separação, de separar alguém para um ofício, separar alguém para uma determinada obra, para que aquele que tivesse esse ofício ou tivesse de posse dessa outorga da obra que ali era requerida, pudesse ir, né, em conformidade com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz, o apóstolo Paulo diz que o qual Cristo nos selou e deu o penhor
do Espírito em nossos corações. Então nós temos aí também essa representação de selo, né? A representação de selo como algo que autenticava a vida daquele nascido de novo. E o penhor é a presença desse Espírito em nós como garantia daquilo que nós estaríamos agora dispostos, na nossa capacitação pelo Espírito, de levar o Evangelho a toda criatura. E um quinto símbolo aqui é revelado na pomba, né? Não a questão tem a ver com a pomba em si, que um animal, como Jesus disse, que o cristão deveria ser simples como a pomba, né? Aí fala de simplicidade, pode ser revelado na forma de humildade, na forma de você não está na perspectiva de perigo porque você tem uma segurança. Também esse símbolo na forma de pomba, ele se revela dentro de uma característica principal em Jesus, que era a mansidão, né? Quando você, hoje, esse último tempo agora, a gente vê muitas pombas nas ruas e vê a simplicidade. Você chega muito próximo para que ela possa bater asas, ela possa, né, pular e sair. Então, ela tem aquela mansidão, aquele sentimento, né, na ótica humana, né, de mansidão. Então, o cristão, assim como Jesus, né, onde diz a sua palavra, através da palavra do Senhor, diz que ele era manso e humilde de coração, e ele requeria essa mansidão e essa humildade, né, a partir do momento que nós aprendêssemos dele. Então nós temos aí esses símbolos, né? Água, fogo, óleo, pomba, vento, como também selo e penhor. Mas o último ponto dessa nossa lição, muito mais que símbolos, né? Como vimos, a pessoa do Espírito Santo, ela, nas suas obras, no seu poder criativo, ele está sempre atuando. E não é fácil delimitar, e nem podemos delimitar a ação do Espírito Santo, mas que pelo menos a gente possa compreender que os seus muitos movimentos, eles possam ser requeridos por cada um de nós, nos permitindo que possamos ser levados, como diz Jesus a Nicodemos, levados pelo Espírito, para que a gente possa assim realizar a obra de Deus. Então esse movimento do Espírito vai fazer com que a gente atue de forma eficaz nesta vida que o próprio Espírito requer. O Espírito, nesse seu movimento, ele nos chama, ele nos capacita, ele nos unge, ele nos purifica, ele nos separa, ele nos comissiona, porque ele faz parte da Trindade Santa, né? O mesmo Deus que pelo Espírito Santo revestiu a Jesus e revestiu aos discípulos, aos apóstolos, à Igreja do Senhor, continua revestindo os seus filhos. Então, nós devemos nos caminhar nesse sentido, para que com ousadia e santo temor possamos ser guiados pelo Espírito Santo para viver uma vida de dignidades. Se a gente for representar o símbolo do Espírito Santo em nossas vidas, nós poderíamos observar apenas o fruto, né, que ele nos permite a produzir. Quando nós observamos o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, nós podemos nos perceber quão fácil é para o Espírito nos conduzir no momento em que estamos alinhados à Santa Palavra de Deus. Não adianta representações de símbolos, não adianta representações de figuras, né? Não adianta invocar um espírito se a vida não está coadunada com ela. Então, que esse vento possa nos guiar a toda a verdade, que este fogo possa reverberar em nossas vidas numa chamada, né, de santificação, chamado para a santidade de Deus, como disse o apóstolo Pedro, assim como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda maneira de viver.
Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, querido corpo docente, que nós possamos, nessa prática desta lição, através dos símbolos, nos conduzirmos de forma eficaz para podermos aprendermos qual é a necessidade do Espírito Santo que há de se revelar em nós e a partir de nós. Que Deus, em Cristo, continue vos ajudando, vos abençoando e sede uma bênção no Senhor. Se você gostou desse comentário, vá até o nosso link, se inscreva, curte, compartilha e assim faça reverberar a voz de Deus através do Espírito Santo para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.